sobre essas coisinhas aí, né? Então tá bom. Então vamos começando. Boa noite a todos, viu? O pessoal que for entrando, tudo bem, né? Se não, o Adalberto já disse que hoje não vai poder, que ele está com a santa em algum outro lugar do mundo e não vai poder participar. Mas o assunto é importante, depois a gente vai mandar o link no grupo e para as pessoas que nem estão no grupo, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, que eu tenho uma moça lá de... Quer dizer, eu não sei se ela é de Cafelândia. Não, ela é filha da Marinês. E ela foi na casa espírita uma vez, aí na reunião seguinte ela não conseguiu ir, não está conseguindo ir, enfim. E ela tem problemas muito graves lá que estão afetando ela na pior doença que existe. Qual é a pior doença que existe para vocês na atualidade? A depressão. É a depressão. Vocês podem ter qualquer problema de saúde. Aliás, muita gente no grupo, a Dona Inês acabou de sair, muita gente no grupo, no nosso grupo, na casa, tem muitos problemas de saúde. Especialmente, hoje, a Dona Inês, que está com câncer, né? Está tratando, fazendo quimioterapia. Só que tem o seguinte, se você ficar abatido psicologicamente pelo problema de saúde que você tem, você vai ficar doente gravemente, ou mais gravemente, e muito mais rápido. É descer a ladeira abaixo. Aí a pessoa pergunta assim, olha, mas tudo bem, mas é difícil você enfrentar uma doença e não ficar triste com isso. Ou, pelo menos, você não ficar abatido. O Júnior também saiu da minha tela aqui, não sei o que está acontecendo lá na casa do Júnior. Bom, enfim. E aí, acho que ele foi lá ver a Dona Inês que saiu da reunião. E aí a gente pensa o seguinte, como então vamos fazer para, vamos dizer assim, lutar, né? Lutar, combater a doença e com menos dificuldade. Vai ficar assim agora? Oi, você tá aqui, ó. Ô, Júnior, desliga o microfone da Dona Inês. Pronto, desligou. Como a gente faz para enfrentar problema de saúde sem entrar em depressão? Não é fácil, né? Para a gente dar um exemplo, a Jalene tem problemas de saúde, né? Não sei se ela pode falar para nós, se ela gostaria de falar, mas ela tem problema de saúde, não é de agora. E é provável que isso, em certos momentos, se não em todos, a pessoa fica abatida, fica triste, né? Fica, enfim, entra num estado assim que beira a depressão. A Jalene tem algum problema de depressão por conta da saúde do corpo físico, não? Eu tenho depressão, eu faço tratamento há mais de 20 anos. Mas não é por causa de saúde, não, outros motivos. O quê? Assim, as minhas doenças, elas começaram a aparecer agora, depois de 60 anos. Depois de 60 anos? Isso. Com quantos anos você está? Vou fazer 62 em junho. Então você começou a ter doenças depois, há praticamente 2 anos? Há uns 3 anos atrás, 2 anos que começou. Problema de coração. Agora eu estou com outro problema, que depois eu te conto no particular, que é um pouquinho mais sério. Certo. Então, certo. Tem alguém assaltando a geladeira lá na Cláudia. Não deixa a Cláudia saber, mas tem alguém saltando a geladeira dela. Olha lá. A minha sobrinha. Galene, mas vem aqui. Você tem lúpus, não é? Sim, é bem controlado. Certo, não, tudo bem. Mas desde quando? Você descobriu isso quando? Eu descobri depois que eu era casada.
Certo, mas eu não... Eu tenho problema de rim, né? Eu tenho um rim meu funciona só 2%, o outro é normal. Agora eu tenho problema de coração. Não, peraí, calma. O lúpus, você disse que descobriu depois de casado, só que eu não sei quando você casou. Ninguém sabe aqui. Pode ser ter Casei em casado mais... 84. Em 84 eu casei. Tá. Depois Tinha que você casou, meus filhos pequenos. você descobriu que tinha lúpus. É. Então, lá pelos idos de 85, 86, você descobriu que tinha lúpus. Eu tinha, eu acho que foi um pouco mais, que eu já tinha meus 2 filhos. Tá bom. E, 88, 89, por aí foi. certo. E desde quando você descobriu que é médium? Média a vida inteira, desde os 3 anos de idade. Tá. E você trabalha com a mediunidade desde quando? Eu era criança, meu pai já me levava para o centro. Aí meu pai faleceu, eu tinha 12 anos. Aí minha mãe fez eu ir para a católica, fiz primeira comunhão e tal. Fiquei lá na católica. Aí eu fui embora para São Paulo, né? Que eu morei aqui tempo. Voltei para São José do Rio Preto, aí eu voltei para o Centro Espírita de novo, São José do Rio Preto. Aí eu me casei, a família do meu marido não aceitava. Eu queria só saber, para a gente não se prolongar muito por causa do nosso tempo, quando você começou a trabalhar com a mediunidade? Eu trabalhar mesmo foi agora, depois que eu trabalhei muito tempo. O meu filho mais... Quer ver? Eu trabalhei assim, quando eu fiquei grávida do meu filho, eu tive depressão pós-parto. Foi o espiritismo que me curou, porque psiquiatra, psicólogo... Eu vou fazer o papel aqui de Faustão, você me perdoa? Quando você começou a trabalhar com a mediunidade? Então, estou te explicando, foi aí que eu comecei. Então, mas que ano foi, meu bem? 85. Então, em 85, você estava no centro espírita trabalhando com a mediunidade. Isso, eu trabalhei uns 9, 10 anos. Aí eu saí, fui para a católica. Agora que minha sogra faleceu, que eu voltei para o espiritismo de novo. Tá com o espiritismo 2017, eu voltei mesmo, agora para valer. Então, você trabalhou uma época, na década de 80, a década de 90. 85 a 95 eu trabalhei. Aí eu saí e fui para a católica, mas dentro da católica eu sempre pratiquei, sabe? Meu marido fazia parte bastante... essas coisas da igreja, a gente estudava bastante. Sim, mas isso não é mediunidade. A mediunidade que eu estou falando é o seguinte, é psicofônica, não é? Não, psicofônica eu voltei agora, 2017 para cá. Então tá, então você trabalha períodos descontínuos. Tá bom. Períodos descontínuos. Tá, então, mas você está trabalhando desde 2017? Que eu voltei mesmo, que agora o negócio está pegando para valer. Quando você começou lá na década de 80 até 90, você já era psicofônica? Foi quando eu descobri. Eu era psicofônica. Tá. Enquanto você trabalhava na casa espírita, na década de 80 a 90, como era a sua saúde? Minha saúde era boa. Eu sempre tive aquele bronquite asmática, desde criança e tal. Só isso eu tinha. Aí depois eu tive a depressão pós-parto, né? Mas eu consegui me curar. Depois dos 10 anos que a minha depressão voltou, mas ela voltou por outro motivo, não foi mais por causa de pós-parto. Tá. Então tá bom. A Cláudia já chegou a trabalhar em algum centro espírita sem ser aqui a nossa casa, Cláudia? Eu trabalhei só com pessoal de rua, não dentro do centro, mas na rua, fazendo entrega de comida. Tá, então com a mediunidade você só trabalhou aqui em casa, na nossa casa aqui. Isso. Na reunião mediúnica, certo? Isso. E o que você não quiser falar, não tem problema. Você tem algum problema de saúde? Não. Tá. A dona Inês já está com 84 anos e pouco, né? 84 anos. A Marli começou a trabalhar efetivamente com a mediunidade psicofônica recentemente, né? E sempre a gente está tratando dela em outra mediunidade, tá? Não tem nenhuma doença grave, né? Ela não tem nenhuma doença grave, mas tem alguns probleminhas aí. E o que eu quero dizer com isso? Nós estamos pegando aqui mais ou menos a ideia de que nós temos aqui na tela uma pessoa com 84 anos, que trabalhou a vida inteira com a mediunidade,
ou pelo menos trabalha com a mediunidade há pelo menos 40 anos, né? Que eu saiba. Se for mais, o Júnior, a Marli, aliás, pode falar, mas deve ser 40 anos, 50, 60, 70, 120 ou 90. Parou, hein? Tá. Vai indo. Então, ela trabalha há mais ou menos 50 anos com a mediunidade. E tem 84 anos. Nós temos a Jalene, que acabou de declarar, porque a gente não pergunta, porque nós somos cavalheiros, acabou de declarar que vai fazer 62 em junho. A Cláudia não falou a idade dela, eu não vou perguntar, porque eu sou um cavaleiro. Ainda não tenho 50. Não tem 50. Então, veja, olha só. Então, nós temos uma mulher na casa de 80 anos, outra na casa dos 60, outra na casa dos 40, quase 50, e outra na casa dos 40, quase 40. Mais para 40 do que para 50. Né? Então, nós temos, assim, uma diversidade aí de idade que é bem interessante para a gente trabalhar. Vamos dizer assim, como que você faria para você passar por graves problemas de saúde, quase por muito tempo, né, por vários e vários anos, e chegar aos 84 anos, podendo dizer, não quero fazer quimioterapia. Já estou muito idosa, não sei se essa quimioterapia vai curar o meu câncer, eu não sei se o tratamento quimioterápico pode afetar o resto da minha saúde mais do que o próprio câncer, eu não sei de nada disso, então eu não vou fazer. Por que vocês acham que uma pessoa com 84 anos, já com problemas de saúde anteriores, além do câncer, decide fazer um tratamento quimioterápico, considerando que todos nós que estamos aqui nessa reunião tem mais ou menos ideia de como a quimioterapia afeta o organismo da pessoa, certo? Ninguém aqui é bobo, né? Talvez a gente, nem todos tenham passado por isso na família, mas o tratamento quimioterápico é uma coisa assim, uma bomba que jogam no seu colo, tá? E chacoalha você de uma forma, acho que é até indescritível. Né? Porque os médicos vão falar para nós como que funciona o organismo, como que o organismo vai reagir, um organismo reage diferente do outro, um menos, outro mais, e tudo, mas só quem fez a quimioterapia passou por isso que pode dizer, né? Então ele é meio indescritível. Mas, né, voltando à pergunta, como vocês acham, por que vocês acham que uma pessoa que já tinha problemas de saúde, diversos problemas de saúde, conseguiu chegar até 84 anos e encarar uma quimioterapia? Ou, perguntando melhor, vocês, meninas, Cláudia, Jalene e Marli, na idade da Dona Inês, vocês fariam a quimioterapia? Todas vocês fariam. Por que vocês acham que a pessoa com uma idade tão avançada encara a quimioterapia, tendo em vista que a nossa faixa etária, a idade média do brasileiro, seria, pela ciência e tudo mais, em média, 76 anos nas grandes cidades do Brasil, onde tem acesso à saúde. Ou seja, a expectativa de vida de qualquer pessoa, atualmente no Brasil, no século XXI, nas grandes cidades, onde há bastante ou há mais recursos de saúde pública, por exemplo, e grandes hospitais para quem tem convênio médico bom, é de 76 anos. Por que uma pessoa com 84 iria passar por um tratamento desse? Porque o que faz a pessoa querer passar por esse tratamento, se a expectativa de vida dela já foi há mais de 5 anos? O que vocês acham? Eu estou escutando os grilos do meu quintal, o quero-quero da empresa, não sei se a Cláudia escuta lá da casa dela. Fala, Jalene. Eu penso assim, a pessoa, ela não importa a idade que ela tiver, ela tem que se tratar.
ela tem que procurar, porque caso ela abandone, para mim é um suicídio. Certo. A pessoa está doente, mesmo que ela está ali, sabendo que tem 90 anos, ela tem uma chance de viver, ela tem que procurar cuidar do corpo, sabe? Da saúde. Eu vejo isso, a pessoa não querer é como um suicídio. E eu tenho uma amiga que aconteceu isso. Ela morreu com 47 anos, leucemia. Depois que ela morreu, eu descobri que estava a bolsa dela com todos os remédios de quimioterapia. A quimioterapia dela era por comprimido. Ela não tomou nenhum. Aí eu descobri que ela queria morrer. Foi suicídio para mim. Tá. Agora, a pergunta é um pouco mais chata, né? Por que uma pessoa que já passou há tempos, faz tempo já que ela passou da faixa etária de expectativa de vida, né? A Dona Inês já passou, por exemplo, vai fazer 10 anos a mais do que a expectativa de vida pela OMS, pela Anvisa, no Brasil, nas grandes cidades, ela já está há quase 10 anos além da expectativa de vida média. Por que essa pessoa faz um tratamento médico? O que leva ela a fazer isso? Fazendo um tratamento médico que muitas vezes pode causar um problema maior até do que o câncer. Essa é a pergunta. Não sei se deu para entender, se eu embolei mais ainda. Então, quer dizer, existem situações racionais, né? E eu queria saber se vocês entenderam a pergunta, mas respondam como a Jalene fez mesmo, do jeito que vocês acharem, entendeu? Eu penso que é uma vontade de viver assim, intensa. Eu me coloco no lugar e aí eu penso assim, eu tenho que estar com muita vontade de viver, de aproveitar e uma confiança também, uma confiança que no tratamento, mas é uma vontade muito intensa de viver, de estar aqui. Certo. E a Marli quer falar também? Eu acho que ela, por ela conhecer muito o espiritismo e as leis, né, lei de causa e efeito, ela é uma pessoa que lê muito todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, está sempre estudando, sempre lendo. Eu acho que isso aí fortaleceu ela para ela tomar a decisão de de encarar uma químio. Acho que junta isso e junta também, né, uma vontade de viver, porque se a pessoa também não tem vontade de viver, nada segura, né? Então, eu acho que ela, nessa hora da decisão, acho que ela estava bem acompanhada, entendeu? Ela estava acompanhada de mentores, de espíritos bons, que também ajudaram a tomar decisão. Eu acho que se a gente está acompanhado, a gente está sempre acompanhado, né? Então, acho que junta aí o conhecimento dela, juntou o bom acompanhamento dela, juntou uma vontade de viver também. Acho que é um monte de coisas, né? E juntou também uma preocupação, porque ela dizia que ela não queria... eu quero fazer essa quimio para resolver isso, porque eu não quero ficar com isso na cabeça. Fez a cirurgia na mama, mas aí depois não faz o tratamento completo. Então, acho que ela pensa na saúde, na vida, entendeu? Para ela ficar bem. Então, eu acho que isso aí é querer vontade de viver. Acho que é isso, não sei se eu fui claro. Foi claro. Não é só uma coisa, né? Acho que juntam várias coisas. É isso aí. Bom, acontece o seguinte, pode acontecer de você tomar uma decisão dessa e você realmente ficar atrelado a uma situação de que você está passando dentro de você tudo isso que vocês falaram, que as três moças falaram aí. O problema principal nosso, da saúde aqui na Terra, está ligado exatamente a um fator que, como médiuns e como espíritas, nós costumamos pensar em segundo plano. Seria o seguinte: nós somos espíritas, somos médiuns, e todo mundo aqui, de uma forma ou de outra, é trabalhador de Deus e Jesus através da mediunidade. Seja numa casa espírita, seja indo para a rua, como a gente vai, tratar dos irmãos na rua, tá?
Estou falando de mediunidade, tá? Não é levar comida na rua, tá? Mas a gente trata de pessoas na rua mesmo. Nós vamos aonde for preciso. Tá? Tendo condições de tendo médium, eu vou em hospital, vou em asilo, eu vou onde me chamar, na sua casa, tá bom? Muito bem. Nós temos que aprender a viver melhor como médiuns. Nós nos ligamos muito pouco ao nosso mentor. Eu estou falando de modo geral, tá, gente? Eu não estou falando que a Jalene não fala com o mentor, que a Cláudia não conversa com o mentor, que a Marli não liga para a mentora dela. Não é isso. Os médiuns, de modo geral, porque isso aqui é uma live que vai ser publicada no YouTube. Talvez a gente nunca saiba o resultado disso hoje. Talvez a gente saiba do resultado disso somente na encarnação seguinte, ou quando a gente estiver desencarnado. Mas isso vai servir para milhões de pessoas, o que nós estamos falando. E quando eu falo que os médiuns não se ligam ao mentor como poderiam, é modo geral. Eu percebo isso, eu lido com muitos médiuns, já trabalhei com inúmeros médiuns, não dá nem para contar a quantidade de médiuns que eu já trabalhei nesses 20 anos, e tem uma coisa que é importantíssima. Primeira coisa, se você não se ligar ao seu mentor, você vai estar ligado a algum espírito. Não tem como você sair disso. Nós vamos nos ligar a algum espírito vai se ligar a nós, e preferencialmente que a gente esteja ligado, evidentemente, a Deus Jesus e ao nosso espírito protetor. Tá bom? Isso é uma receita fácil de um bolo muito saboroso. Tá bom? Os mentores nos ajudam. O Júnior está desaparecendo toda hora daqui. Eu não sei se é o meu sistema. Então, eu vou perguntar para vocês. Vocês estão me vendo constantemente aí ou eu estou desaparecendo de vez em quando? A Jalene agora foi a vez da Jalene. A Jalene não está na minha tela. Eu não sei se ela que mexeu na câmera, né? Mas o Júnior deve ter mexido na câmera também, porque ele sumiu aqui e não apareceu mais. Bom, então se os outros estão me vendo, deve ser o Júnior mesmo que desligou. Ah, tá bom. Mas deixa ligado, sai daí da cena e vai passar o negócio lá. Não é por nada, você pode sair à vontade, tá, gente? É que eu não sei se o meu sistema aqui que tá ruim, porque já tem as duas últimas lives, nós tivemos problema com a internet, tá? E não foi à toa, não, tá bom? Então é o seguinte, ó, vamos continuar com o raciocínio. Quando você faz uma escolha, a maioria das vezes, no dia a dia, que você não está ligado ao assunto espiritual, ou espírita, ou ligado ao assunto de mediunidade, a maioria das vezes, no dia a dia, no cotidiano, você vive fazendo escolha. O tempo todo você faz escolhas, tá? Você escolhe fazer arroz e feijão em vez de fazer macarrão. Você escolhe lavar a louça naquela hora. Você escolhe acordar mais tarde. Você escolhe acordar mais cedo e fazer ginástica. Tudo que a gente faz, a gente está fazendo escolha. Tá bom? Só que como isso são coisas do cotidiano, a gente demora a gente se acostumar a compreender que cada escolha que você faz, você vai ter a companhia de alguém. Presta atenção no seguinte, nem toda escolha que você faz, você escolhe por influência de alguém, mas tem alguém com você. Tá? Nesse momento você tem gente na sua cozinha, na sua sala ou no seu quarto, que a Jalene está com uma poltrona ali forrada de crochê colorido, a Marli está no quarto dela, a dona Inês no quarto dela, o Júnior na sala. Na sala. Nós temos gente no nosso entorno o tempo todo. Aqui, na minha casa, quem tem visão espiritual vai ver um monte de espírito também. Tem espírito em sofrimento, aguardando tratamento. Tem espírito que é trazido para a live para ver se consegue assimilar alguma coisa. E tem espírito iluminado, que atende tanto a nossa casa, né, esses espíritos que vêm para cá, quanto atender a mim mesmo. Tá bom? Agora, a questão principal é o seguinte. Quando a pessoa, nessas alturas do campeonato, que, como nós falamos, depois de 80 anos, com problemas de saúde, e ainda por cima vem um câncer, e escolhe fazer um tratamento altamente invasivo,
que pode colocar em risco a própria vida dela, até talvez, dependendo do organismo, colocar em risco a vida, né? Mais do que o próprio câncer, é certo o seguinte: você pode colocar o que você quiser, mas de alguma forma você está ouvindo, por assim dizer, que são os ouvidos de ouvir, o seu mentor. Então presta atenção no seguinte: tudo que é boa escolha, você, antes de escolher, de tomar uma decisão importante na sua vida, não é? Nós estamos falando de saúde, o tema hoje é tratamento de saúde, você vai se ligar, de uma forma ou de outra, você vai entrar em prece, você vai fazer um pedido, você vai pedir, Deus me ilumine para que dê certo, que tudo vá bem, que eu esteja fazendo a escolha certa. Aí você vai ter a ajuda que você precisa para fazer a sua escolha. Então, nós temos um conhecimento espiritual suficiente para saber que nós não fazemos escolhas sozinhos. E muitas escolhas são conduzidas por outros irmãos. Então, por exemplo, um outro exemplo, né, é quando você está doente e se entristece com a doença. O problema principal disso qual que é? Você fica abatido, você, triste pelo problema de saúde, agrega perto de você um sem número de espíritos, a grande maioria deles que também se entristeceram por problema de saúde, entraram em tristeza profunda, entraram em depressão e morreram, se não da própria doença, morreram da própria depressão, tá? Pararam de se cuidar e morreram da própria depressão ou morreram pela própria doença, né, que ela estava passando. Enfim, a principal situação que faz você se curar de qualquer doença é você se ligar a Deus e Jesus, compreender que, se não for a sua hora, e você tratar da sua saúde com resignação e com fé em Deus e Jesus, com otimismo, e continuar cuidando de coisas interessantes na sua vida, coisas que te fazem alegre, que te fazem felizes, se não for a sua hora, você vai se curar. Porém, nós estamos falando aqui de uma mistura, como disse a Marli, é tudo junto e misturado, uma mistura entre as questões espirituais e o tratamento na medicina encarnada, tá certo? No entanto, você precisa procurar ajuda em mediunidade para tratar dos irmãos que estão com você. Se onde você mora, aonde você trabalha, na casa espírita que você trabalha, não tem reunião mediúnica, que tenha mediunidades em condições de tratar de problema de saúde graves, das mais complexas, com muito amor, com muito conhecimento e com muito respeito, você não fique parado onde você está. Vá atrás de uma casa assim. Tá bom? É assim que a gente salta de uma situação... Você sabe o que significa medíocre? Às vezes a pessoa se ofende quando a gente fala medíocre, né? Medíocre é uma coisa mediana, tá? De médium, medíocre. Uma situação medíocre. Por exemplo, o Hélio é um advogado medíocre. Eu não fico ofendido com isso. Eu sou um advogado mediano. Eu não sou o melhor advogado, tá? Ninguém fala isso porque não é também um elogio. Mas é assim que a gente sai de uma situação de trabalho medíocre, ou seja, mediano, para um trabalho de excelência com a mediunidade. Nós não viemos aqui para ficar trabalhando com a mediunidade naquele cafezinho com leite. Aquele tratamento que todo médium escolhe. Lembra das escolhas que nós falamos agora há pouco? As pessoas escolhem trabalhar com situações menos complexas. Eu estou trabalhando com a minha mediunidade, eu já estou fazendo a minha parte, eu não quero ficar estudando muito não, adquirindo conhecimento muito não, e porque vocês aí tratam de espírito de chefe de falange, chefe de domínio,
vocês tratam de dragão, de lobo, de matilha, tratam de chefia da igreja que controla o mundo religioso no mundo, o mundo espiritual no mundo religioso na Terra. Não quero saber disso, não. Não quero problema na minha vida, não. O que o médium está fazendo quando ele faz essa escolha? Ele resolve ficar num trabalho mediano, num trabalho medíocre. Trabalhando num trabalho medíocre, quando se é, né, que vocês já podem ter entendido que a gente faz as coisas no espiritismo, especialmente falando de trabalho, né, de usar a mediunidade para caridade, ou pelo amor ou pela dor. Tá certo? Todo mundo aqui já ouviu falar sobre isso? Uma pessoa vai pelo amor ou vai pela dor. E às vezes o médium escolhe, porque, por exemplo, é cômodo. Vamos supor que São Paulo não tivesse casa espírita, quase nenhuma, e fosse tudo muito pequeno, muito medíocre, tá? Mas na cidade da Jalene tem uma casa espírita absolutamente conhecida, que trata de casos gravíssimos de saúde e mediunidades, nossa, aquela coisa toda. Eu não vou perder mais uma semana aqui em São Paulo. Eu vou lá para a cidade de Polônia tratar da minha saúde. Tá? Os médios não fazem isso. Vocês já perceberam? Que raramente os médios fazem isso. Porque o inverso que é verdadeiro, né? Isso não quer dizer que uma cidade pequena não pode ter um centro espírita de excelência, não é isso. Mas pensa bem, se você tiver um problema de um câncer no pulmão, tá? E você tem grana e convênio muito bom para ir para o melhor hospital que tem no Brasil. Para qual hospital você escolheria ir? É uma pergunta. Alô? Câmbio? Para qual hospital você iria se você tivesse condições financeiras, um convênio excelente, no melhor hospital no Brasil para você tratar o seu câncer? O melhor hospital que faria o tratamento do câncer. Eu não lembro o nome do hospital, mas seria, se eu tivesse dinheiro suficiente, eu escolheria o top de linha. Não sei nomes, mas é isso. Alguém sabe um hospital que trata de câncer em algum lugar do Brasil que tem grau de excelência? Não? A C. Camargo, já ouviram? Tudo bem. Mas se você tem grana ou um bom convênio, um convênio de excelência, você vai ficar em, deixa eu ver, um lugar bem esquisito. Você vai ficar em Ribeirão Preto? Você vai ficar em Ribeirão Preto, se cuidando de câncer em Ribeirão Preto, se você tem grana e um convênio de excelência? Sim, mas essa não é a pergunta. Você ficaria em Ribeirão Preto se você tivesse muita grana e um convênio de excelência? Sim ou não? Em Ribeirão Preto? Se você tivesse muita grana, Júlio, e um convênio de excelência, você trataria de em Ribeirão Preto? Não, né? Não. Então, para onde você iria? Eu ia para uma cidade que tivesse recursos maiores, uma metrópole, cidade grande. Acho que eu não me expressei corretamente, o Júnior não entendeu a pergunta, porque ele acabou de dizer que tinha C. Camargo e outro nas clínicas, que é o 5º lugar em excelência de câncer. Então, eu perguntei, tá bom, e aí, se você está em Ribeirão Preto, tem muita grana e um baita de um convênio, você ficaria em Ribeirão Preto? Não, gente. Claro que não. Não, você tem que procurar o melhor lugar para você se tratar. Você tem um problema de saúde, está tratando, você acha que o tratamento de saúde seu está sendo tratado com eficácia na medicina encarnada? Ah, tá, aqui tem um grande hospital aqui para o caso que eu tenho de saúde na minha cidade. Muito bem. E a parte espiritual, você tem também? Não, aqui na minha cidade não tem.
Você já foi atrás de outro lugar para cuidar da sua situação de saúde? E aí eu vou perguntar agora no tratamento de saúde espiritual, que é o tema da live. Se você precisa de condições financeiras muito grandes e um baita de um convênio, tipo de 5 mil a 10 mil por mês de um baita convênio, tá? Por outro lado, para você cuidar da saúde espiritualmente, você não precisa ter esse tanto de dinheiro, tá certo ou não? Concorda ou não? Se não concorda, faz negativo, mas se concorda, dá positivo, que é importante para nós saber a opinião de vocês. Nós não precisamos do mesmo tanto de dinheiro para cuidar da parte espiritual, o mesmo tanto de dinheiro que a gente precisa para tratar da parte material, tá certo? Então tá bom. Então, para onde você iria tratar da sua parte espiritual? Você vai ficar em Ribeirão Preto? Aonde você encontra as melhores casas espíritas para você tratar da sua saúde? Não esqueça que Chico Xavier desencarnou, tá? Não é mais Minas Gerais. Para onde você iria? Vamos lá, gente. Para São Paulo, onde a cidade é muito grande, tem mais opção de casas espíritas. Muito bem. Todo mundo tem uma opinião. Você pode falar, não precisa ter medo. Eu acho que o lugar onde tem mais casas espíritas é São Paulo. Um lugar onde tem possibilidade de ter uma casa espírita muito boa é São Paulo. Pode ter outra em uma cidade pequenininha? Pode, mas não esqueça, Chico Xavier já desencarnou. Não tem mais o tratamento com Chico Xavier. Divaldo Pereira Franco nunca participou desse tipo de atividade como era Chico Xavier. Então, a primeira coisa que você vai fazer é responder a você mesmo essa pergunta que eu fiz e que a maioria talvez não saiba responder, porque não sabe qual é o melhor centro espírita para tratar da saúde. A gente tem uma ideia de que seja em São Paulo. Mas você tem um problema de saúde onde você está. Você já procurou saber qual é o melhor centro espírita para você tratar da sua saúde? Que você está tratando aí onde você mora? Procurou, descobriu, foi atrás, pegou sua mochilinha, sua bolsa, sua sacola, pagou um busão, marcou, foi lá ficar de plantão até você poder ser atendido. Vocês fizeram isso? Vocês fazem isso? Não. Por que vocês fazem isso por outra pessoa? Por que vocês fazem isso com a medicina encarnada? Sai 4 horas da manhã da sua casa para chegar na cidade, não sei de onde, ficar numa fila lá que você não sabe nem se vai ser atendido naquele dia. Já até procurou um amigo naquela cidade para se pousar lá se for preciso, para tratar com o médico da carne, e não fazem isso com o médico espiritual. Tem alguma explicação? Repito, nós estamos conversando com médiuns, com pessoas espíritas. Nós não estamos conversando com um vulgo popular que não acredita em espiritismo e só acredita em médico encarnado. Você acha que tem alguma explicação para quando você tem um problema de saúde grave, você ir atrás do melhor médico da carne, mas não procurar o melhor centro espírita para cuidar da sua saúde? Você tem explicação para isso? Quem tem explicação para isso? O que vocês acham? Por que o médium não faz isso? Por que o médium não faz o mesmo esforço que ele faz na medicina encarnada? Ele não faz o mesmo esforço para tratar da parte espiritual. Por que você se contenta com o tratamento espiritual da casa espírita que você frequenta, sabendo que ali é medíocre, é um tratamento mediano, as pessoas estão assim, ó. Aqui vai ser sempre assim, entendeu? As pessoas não têm interesse, não aparece ninguém com conhecimento maior, tem até mediunidade boa, mas você percebe que as pessoas não sabem nem conversar com o espírito direito. Quando sabe conversar com amor, na verdade, trata o espírito como se fosse um Zé Ruela. Fala, irmão, tá bom, então você segue os amigos aí, não sabe conversar com o cara, pede ajuda para o mentor e faz uma prece para o espírito ir embora. O espírito não vai embora convencido de que é a melhor opção. Ele vai embora porque ele é conduzido. De certa forma, isso é forçado, tá certo? Então, vocês têm uma resposta. Por que o médium não investe na saúde dele, em tratamento espiritual, do mesmo jeito que ele investe
no tratamento material. Eu conheço gente que amanhece, fica mais de uma noite na fila no Hospital das Clínicas para receber atendimento. E veio de tudo quanto é cidadezinha do país. Conheço até gente que vem do interior de São Paulo, em ambulância do hospital da cidade, da prefeitura da sua cidade, para vir para o Hospital das Clínicas receber atendimento especializado. Por que o médium não faz o mesmo esforço para procurar ajuda espiritual? Tratamento de saúde espiritual. Vocês têm uma explicação? O que você acha, Cláudio? Eu acho que tem muito a ver com a forma com que nós fomos educados para cuidar da saúde com o médico, mas nós não fomos tão educados assim para tratar da espiritualidade. Então é um condicionamento isso. Tá bom. Muito bem. Mas não esqueça, nós somos médiuns e espíritas. Nós não somos o vulgo, né? As pessoas populares que não acreditam no espiritismo, até acham que é coisa do demônio, né? Vá de retro. Então, por que o médium, e muitas vezes com grande experiência, né, com muito tempo de trabalho, não se esforça o mesmo tanto que ele se esforça para cuidar da saúde material? Será que é porque nessas horas ele está sendo influenciado por algum espírito que está atrapalhando dele se cuidar, porque não quer que ele se cuide, né? E então, espiritualmente, ele tem forças de ir ao médico, porque ele sabe que se ele não for ao médico, ele vai ficar na pior. Então, ele tem que dar um jeito de ir ao médico. Mas ele nem lembra de ir na casa espírita, porque talvez esteja algum espírito cansando, dizendo assim, não... Vai lá no médico mesmo, impedindo ele de tratar disso. Será que não é influência espiritual isso? Porque espírita conhece de tudo isso, sabe que tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se não faz faz a parte material, mas não faz a parte espiritual, por que não faz a parte espiritual? Para mim, é porque é espírito que está influenciando. Porque a pessoa sabe. Tá bom. Não sei, acho que é isso. Então vamos voltar lá quando você descobre uma doença. E aí você descobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, tá? Vamos voltar lá quando nós comentamos que quando você descobre uma doença e você vai ficando em certos momentos por conta de outros fatores da vida, é mais ou menos assim, nossa, só me faltava essa. Lembra disso? Nossa, só me faltava essa, né? Porque eu já tô lascado com tal coisa, já aconteceu tal coisa na família, já tô de mal da mulher. Já tô de mal com não sei quem. Só faltava isso, né? Doença. Vocês já perceberam que isso acontece com frequência. Agora, lembra do começo da conversa. Quando a gente se entristece, médium que somos, começamos a ficar depressivo e a tristeza vai aumentando, o que acontece ao nosso entorno? Junta um monte de gente com problema de depressão por saúde que desencarnou ou pela própria depressão ou por conta da saúde que ela não deu conta, porque já estava em depressão, não cuida direito da saúde. Então é tudo junto e misturado. Tá certo? Aí você tá com um monte de espírito ao seu lado. No meio desses espíritos que estão com você, tem um cara em especial. Que é aquele cara que tem conhecimento, tem inteligência e sabe que se você for no centro espírita com conhecimento, melhor daqui para vocês, né? Amor, conhecimento e respeito a cores. Ele sabe que vocês vão despertá-lo e ele vai ter que ir para a colônia. Por que não cai a ficha dos médios? Por que não cai a ficha de vocês todos que vão assistir isso, que estão agora na tela, ao vivo, e que vão assistir isso? Por que não cai a ficha de vocês, gente? Presta atenção. Presta atenção. Quando você vai num centro espírita com conhecimento, com amor e com respeito, o espírito que está ali, ele não vai ser descoberto? Ele não vai ser despertado com amor, conhecimento e respeito? Vocês acham que ele quer se desligar de você? Não, ele vai influenciar você o tanto quanto for possível, porque ele tem conhecimento e tem inteligência. E não vai deixar você procurar um outro lugar para se tratar.
A questão principal disso tudo, por que você deixa ser controlado desse jeito? Ou você acredita, ou você não acredita no que eu estou dizendo. Você vai ter que fazer uma escolha em algum momento da vida. Você vai acreditar em Jesus ou vai acreditar no Papa? Presta atenção a diferença. E eu não estou dizendo que o Papa é um cara ruim, hein? Você vai acreditar em Jesus ou vai acreditar na igreja? Você vai acreditar no que eu estou te falando? Ou você vai continuar acreditando que o que você está fazendo é suficiente para cuidar da sua saúde? Você é médium. Por natureza, já é um imã para tratar dos espíritos. Sendo isso, você tem vários motivos, alguém pode ter vários motivos para não querer você num centro espírita de excelência e desejar e fazer, trabalhar para que você continue num centro espírita medíocre, ou para que você mesmo continue numa situação mediana de conhecimento e trabalho. Tá entendendo? Primeira coisa, ele não quer que você ajude um encarnado que ele está perseguindo. Primeira coisa. O espírito inteligente, presta atenção, espírito inteligente e superinteligente não depende de você ter conhecimento ou não. Isso é um erro do médium. Ele acha que adquirindo conhecimento ele vai tratar desses caras. Só que se ele não adquire, esses caras também vão atacá-lo. Então, primeira coisa, esses caras não querem que você trate do encarnado que ele persegue. Segunda coisa, você pode ser o encarnado que ele persegue. E se você procurar um lugar melhor para tratar desses espíritos, você fatalmente, em algum momento, vai despertar esse espírito. E você vai estar, nesse momento, se estiver passando por alguma situação, vocês que estão aqui ao vivo e os que vão ver isso, assistir isso no YouTube, pode estar pensando o seguinte: imagina, quer dizer que tudo é espírito? Então, tudo isso que eu estou fazendo ou deixando de fazer não é porque eu quero, não é escolha minha, é o espírito que está escolhendo por mim? Exatamente. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Não vou nem repetir para não ficar tomando tempo com coisa que nós já falamos. Vai lá e olha. Eu não sou obrigado também a ficar lembrando sempre qual que é a questão 459. A questão 459, vai lá e olha. Então, o que eu faço, ou o que eu deixo de fazer, que seria melhor, não é escolha minha? Não é escolha sua. Por quê? Porque você é médium. É diferente, a vida do médium é diferente. Se vocês não entenderem isso, vocês vão sofrer. Eu conheço gente que acha até hoje que ter mediunidade é porque teve muito pecado, porque errou muito, porque tem muita dívida. E eu repito para vocês, como falei sempre, se for assim, Chico Xavier era do capeta. Porque Chico Xavier tinha 300 mediunidades. Pelo amor de Deus, todo mundo sabe a história do passado do Chico Xavier. Ele já era um espírito bom e iluminado há séculos. Tá certo? Há séculos. Então, por que nessa última encarnação ele tinha meia dúzia, 8, 10 tipos de mediunidade? Tem que acabar com esse negócio de que mediunidade é sofrimento. Não, eu estou doente, provavelmente é por causa da minha mediunidade, né? Eu tenho que passar por isso. Não, gente, pelo amor de Deus, espíritos estão cantando na sua orelha para você se acabar. Fica aí, amuadinho no seu canto, no seu bairro, em São Paulo, quietinho, esperando a vida passar, tomando a medicação do médico, tem que tomar, tem que ir no médico encarnado, tá? Mas fica aí esperando o tempo passar e não procura um lugar melhor para você tratar da saúde, para você ver uma coisa, espiritualmente falando. Corta as amarras, gente. Pega R$50 aí, pega um ônibus, vai procurar um centro espírita que cuida da sua saúde. Tá? Não fica fazendo muita prece, não, porque quando você faz prece, você liga a mediunidade. E aí o espírito que está pertinho aí vai ficar mais perto de você ainda e vai buzinar na sua orelha. Confie em mim. Confie em mim. Se você não consegue puxar essa âncora que está te prendendo onde você está e procurar um lugar melhor para tratar da sua saúde num centro espírita bom, tá? Você não pode nunca deixar de entender que seu centro espírita que você está pode ser bom, mas pode ter um melhor do que ele. Vai procurar. Procura tratamento de saúde espiritual em outro lugar, gente. Não fica preso onde você está.
Quando nos convidaram a sair da casa espírita, nós não brigamos, nós ficamos tristes, mas nós não brigamos, nós levantamos a cabeça, alugamos um lugar e fomos trabalhar em outra casa espírita. De lá para cá, abriu-se um horizonte que nós não imaginávamos. E mais 4 casas espíritas abriram, iniciando na nossa casa espírita. Veja bem, não fique preso. Não fique preso. Levanta a cabeça e vai atrás de um lugar melhor. Não vem aqui no centro de São Paulo, na nossa reunião de quarta-feira, você não vem porque você que tem que responder. E para de dar desculpa. Ah, não posso, é muito longe, não tem lugar para dormir. Tem lugar para dormir. Pode vir para cá tratar de saúde, que você vai dormir na minha casa, ou você vai dormir no mínimo na casa espírita lá, que a gente tem cobertor, a gente leva um colchão, lugar para passar a noite você vai ter. Não se preocupa com isso. Tá? Não tem dinheiro? Avisa nós que nós mandamos dinheiro para você pegar um ônibus e vir tratar da saúde. Tá bom? Então, a partir de hoje, para de desculpa. Ah, meu marido não quer, minha irmã não deixa, meu filho está doente, não sei quem precisa de mim. Isso é espírito, gente. Ninguém pode ficar preso a essas situações tendo a própria saúde em risco. Para com isso aí. Se eu for falar para vocês os espíritos que eu percebo com vocês aqui pelo vídeo, vocês vão ficar assustados, não vai resolver nada. Então eu peço para vocês, confiem em mim. Tem espírito com vocês que não deixa vocês cuidar da saúde num lugar que é muito acima de medíocre. Tá? Nós temos conhecimento, nós temos mediunidade e temos amor e respeito suficiente para tratar de você. Não fica preso aí. A partir de hoje, está nas suas mãos. Tá? Se você nunca teve uma oferta dessa, você teve hoje. Venha para cá. Tá? Se vier mais de um, não tem problema nenhum. Pode vir com companhia. Vocês vão ter um lugar para dormir aqui, se for preciso. Tá bom? Tranquilo? Então é o seguinte, nós temos exatamente 30 segundos para falar o que vocês quiserem. Tchau, por exemplo. Tá bom? Gente, obrigado. Vamos ligar os microfones aí, que nós vamos continuar falando de saúde na semana que vem. Tá bom? Esse assunto é importantíssimo. E eu espero que até semana que vem, quem está com problema aí não se tratou ainda, esteja aqui semana que vem para se cuidar da saúde. A reunião que tem mais recurso mediúnico é o da quarta-feira no centro de São Paulo, que é até mais fácil de chegar, dependendo de onde você vem. Tá bom? Você tem alguém aí com problema de saúde, traga a pessoa com problema de saúde, aproveita, trata dela e de você. Combinado? Então tá bom, gente. Um beijo. Tchau, Jalene. Tchau. Tchau, Deus. Tchau, Claudinha. Tchau, Benedete. Beijo, Boa Benedete. noite. Tchau, Boa Titi. noite, Jalene. Boa noite, Cláudio. Tchau, Jujuba. Vamos desligar Tchau, aqui. Fique com Deus. gente. Tchau, tchau. Adeus. Tchau.